Olá, está começando o Lamparina Cast. Aqui é um lugar onde histórias são contadas, histórias do dia a dia com exemplos de superação e vitórias. O Lamparina Cast é apresentado por Fábio Gabriel e Vitor Mesquita. E a cada episódio convidamos pessoas que possam contribuir com a sua história de vida e aprimoramento de seu conhecimento. Bem-vindos! Estamos ao vivo no 5º episódio do Lamparina Podcast. É isso aí, Vitor, no 5º episódio do Lamparina Podcast. E mais uma vez, o Lamparina trazendo conhecimento, trazendo histórias de pessoas que tenha a somar ao nosso público, né? A todos que nos acompanham aí no Lamparina Podcast, nas plataformas no YouTube, no Spotify e também no Instagram, Lamparina Cast. Pode nos acompanhar aí que serão bem-vindos. E hoje, um convidado muito especial, ele é o CEO da Cowork da Smart Escritório, uma pessoa que tem muito para nos ensinar, nos falar aqui e poder um bate-papo bem proveitoso da parte de empreendedorismo e como você pode valorizar o seu tempo, motivos assim que você pode levar você a ser um empreendedor. Estamos com ele, Saulo da Roz, seja bem-vindo ao Lamparina Podcast. Olá, Fábio, Vitor, galera aí que está ouvindo a gente, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, né? Tocar assim, essa conversa, um bate-papo aí, para a gente estar falando principalmente de empreendedorismo, uma coisa que assim está na minha veia, né? É uma coisa que eu, digamos, tenho feito aí há um tempo, são mais de 10 anos empreendendo e conhecendo muitos empreendedores, auxiliando também o crescimento desses empreendedores lá através da Smart, né? Escrevi um livro também nesse tema, Empreendedor Smart, tem um curso, Missão Empreender. Então é algo que eu gosto muito de empreender e gosto mais ainda de estar falando de empreendedorismo e junto aqui com vocês que, né, já também o Fábio já tem uma história aí empreendedora, uma academia aí com um franco crescimento, muitas pessoas que aderem, o Vitor também é empreendedor, né, desse ramo aí de vídeo, de áudio e assim, também tem o negócio dele de música, né? Então, às vezes, muitas pessoas já têm seus negócios, mas muitas vezes não param assim para estudar um pouco mais de negócio. É o que eu muitas vezes falo, né, Fábio, que a gente às vezes entra no mundo do empreendedorismo, da gestão e não para um pouco para assim pensar sobre aquilo, porque tem pessoas que já têm isso de forma nata, né? Já nasceu assim, já sabe administrar alguma coisa, mas se estudasse um pouquinho mais, poderia assim, multiplicar às vezes em 10, em 100 vezes o resultado. E aí quando eu falo, né, às vezes me mostra um empresário que estudou tanto quanto um médico para ser médico, um empresário que estudou também para ser empresário, eu te mostro um milionário, porque ele parou um pouco para pensar naquele mundo e onde ele pode chegar. Então eu gosto muito de estar falando desse tema para quem pensa em empreender, ainda não teve coragem, mas também para quem às vezes está empreendendo e está se vendo assim dentro de, às vezes, um quarto sem muito horizonte, sem muitas respostas, precisando porque o empresário é muito sozinho, né? E às vezes ele não tem com quem conversar. E quando a gente num bate-papo desse pode trazer muitas respostas e ouvindo outras pessoas falando de temas que às vezes a gente está vivendo, pode esclarecer alguma coisa, né? Sim, a gente sempre fala que tem que ter pessoas, motivos para empreender, né? E o que você vê assim, Saulo, motivos que levam a pessoa a empreender? A gente pode citar alguns motivos, né? Condições financeiras, qualidade de vida, paixão no que faz. Traz para a gente alguma coisa aí quanto a esses conceitos assim que leva uma pessoa a trabalhar o empreendedorismo. E o que é empreender, né? Na verdade primeiramente o que é empreender, né? Eu acho que é importante trazer ao nosso público o que é empreender para as pessoas que não conhecem muito bem essa palavra possam estar acompanhando e possam estar esclarecendo, né? Porque existem esses dois, digamos, não temas, mas duas denominações, digamos assim, o empresário e o empreendedor. Né? O empresário basicamente é aquele que formou um CNPJ e tem aquele negócio, então ele tem uma empresa, ele é um empresário. Né? Agora, o empreendedor fica um pouco mais amplo esse tema, porque a gente pode, se a gente for aí caracterizar ou especificar, denominar, né? Tem os empresários, os autônomos, certo? Ou os donos
digamos, aquele cara que tem uma banquinha na feira, todos eles são empreendedores. Não por ter um CNPJ ou não, por estar registrado ou não. Mas tem pessoas que desde pequeno empreendem, né? Um vendedor ambulante é um empreendedor, empreendedor, mesmo que ele não esteja ali formalizado, porque às vezes ele não sabe nem mexer no computador para fazer ali o CNPJ dele de e-mail, que ele abriria em 5 minutos, mas ele não tem conhecimento disso. Mas se for ver, é um cara que assim, é empreendedor nato, tem características de venda, de comercial, de negociação, de financeiro, sabe organizar muito bem, é aquele cara que não falta dinheiro. E tem muitas dessas pessoas que a gente já viu, um flanelinha, que eu já conversei, que o cara tem 3 casas alugadas. Né? É um cara assim que assim, tá à frente. Visão, né? Tem uma visão de futuro, né? Tá à frente de muitos daqueles empresários que têm seu CNPJ, mas que não sabem guardar um dinheiro, está totalmente endividado, vive ali daquela. De um status, né, de uma vaidade, mas assim, não tem o real, a solidez que dá a real riqueza para ele. Né? E o que você acha que leva essa pessoa a ser diferenciada, a ser um empreendedor e ter um empreendimento de sucesso, vamos dizer? Então, aí a gente voltando naqueles motivos para empreender, né, Fábio? Eu acho que são diversos motivos que levam uma pessoa a empreender. Agora, quando eu falo com os empreendedores, eu gosto muito de uma denominação que o Jim Collins dá, que ele diz do porco-espinho, né? Que ele coloca aí 3 perguntas para quem vai empreender, mas que essas perguntas são muito interessantes. Também, assim, eu gosto de falar para quem está começando, mas muitas vezes quando a gente fala isso, para quem já está empreendendo há um tempo, está sentindo uma dor, às vezes sem saber nem o porquê, e a gente traz essas perguntas, isso pode ser muito revelador, pode assim esclarecer muito, clarear muito para a pessoa o que ela não estava enxergando e ela poder então dar uma guinada no caminho dela de empreendedor. Que são 3 perguntas assim bem interessantes, certo? Primeiro, o que eu gosto de fazer? Beleza. Eu tenho assim, eu chegando nesse, atendendo essas 3 perguntas, eu vou ser muito bem sucedido. Beleza, eu gosto de fazer. Eu gosto de cantar. Beleza, legal, eu gosto de cantar. Mas a segunda... É o lado da paixão, né? Porque... É aquele querer, né? Com a paixão, digamos, eu até já ouvi assim, se eu trabalho com aquilo que eu gosto, eu não trabalho, eu estou fazendo o que eu gosto, né? Não é uma obrigação. Agora, beleza, eu gosto de cantar, mas eu sei cantar muito bem? Porque essa é a segunda pergunta. O que eu sei fazer muito bem? Porque a gente tem que entregar qualidade, né? Então, eu tenho que procurar o que é que eu sei fazer muito bem. Aí beleza, então assim, eu gosto e eu sei fazer muito bem. Legal, digamos que aí voltando ao cantar, né? Um pequeno exemplo em diversas coisas, dos diversos tipos de empresas que a gente pode ter. Eu gosto de cantar e eu sei cantar muito bem, mas aí a terceira pergunta tem que ser respondida. As pessoas vão me pagar por isso? Porque a gente pode abrir empresa por diversos motivos. Pode ser por um sonho, pode ser até para eu me superar alguma coisa, uma dor que eu tinha, para provar para mim mesmo, ou diversas outras coisas. Mas o objetivo de uma empresa tem que ser dar lucro. Porque se não for dar lucro, não faz sentido. Porque é uma pessoa jurídica. Tem uma pessoa física, obviamente, para tocar aquela pessoa jurídica. Sempre uma empresa é criada por uma pessoa para outras pessoas, para atender pessoas, é de pessoa para pessoa, mas é uma pessoa jurídica. E não faz sentido abrir uma pessoa jurídica se não for para dar lucro. Então essas 3 perguntas têm que ser respondidas. Eu posso até gostar muito de cantar e cantar muito bem, mas se não pagarem por isso, não fez sentido. Então é gostar do que faz, saber o que faz, estar sabendo o que faz e também se isso vem trazer lucro para mim. Então, acho que são 3 perguntas, vamos dizer, uns pilares, né? Para que a gente seja um início de um empreendedor, né? Ser pago por isso, eu tenho que ser pago por isso. Se eu não for pago, não adianta. Aí eu vou abrir uma ONG, uma empresa de terceiro setor. Mas se eu vou abrir uma empresa, essa empresa é para dar lucro. Então, assim, essas 3 perguntas têm que ser muito bem respondidas. Ok, eu posso abrir alguma coisa que eu sou muito bem pago por aquilo. Mas também, assim, se eu não faço muito bem,
uma hora vai dar errado, a casa vai cair, né? Porque Sim. vão ter muitas reclamações. Então, mas até que pode ser que eu sou muito bem pago, eu faço muito bem. Mas também se eu não gosto daquilo que eu estou fazendo, vai chegar uma hora também que... Que não vai conseguir perseverar, né? Porque eu não estou fazendo com coração, algo que não vai ser sustentável. Então, quando a gente consegue juntar essas 3 questões, aí realmente é o melhor dos mundos. E assim, Saulo, eu tenho uma loja de açaí, mas eu nem gosto tanto de tomar açaí, Saulo. Eu teria que amar o açaí? Não. A gente tem como exemplos aí de grandes empreendedores, inclusive a gente estava falando anteriormente, né, de o Flávio mesmo Augusto, né, que é um dos grandes empreendedores, dono da Weezer, né? Sim. Um dos... WhatsApp. Do WhatsApp, é o WhatsApp. Isso. Da parte de inglês, né? Sim. Ele realmente não sabia nem falar inglês quando iniciou essa empresa. E hoje é uma dos grandes empresas que a gente tem no Brasil, né? Com certeza. Então... E assim, pensando que você falou, né? Gostar, saber o que faz as pessoas pagarem pelo que a gente está fazendo. Dentro da sua jornada, até você chegar ao coworking, você teve uma jornada antes, né? Conta pra gente um pouco dessa história e depois se você puder abrir um pouco dos números, porque a gente tem uma amizade, né? Então a gente tem um convívio pessoal, nós 3 aqui. Uhum. E o Saulo tem uma vida pessoal que demanda bastante tempo e ao mesmo tempo ele consegue muito resultado no trabalho dele, né? Então isso é uma das coisas que eu admiro na forma de gerir, né? Se puder contar pra gente. É o empreender e o tempo, né? É o empreender e o tempo. Eu acho que são 2 fatores importantes. Essa conjunção desses 2 fatores, que eu acho que você sabe muito bem trazer isso pra gente poder também trazer os nossos amigos aí e quem nos acompanha. Exatamente porque, assim, o interessante dessa história toda, porque eu me formei mesmo em turismo, né? Eu vim e viajei o mundo, fui guia de turismo, passei por quase 40 países, assim, minha vida toda, digamos, indicando para isso. Tive agência de viagens, mas depois de um tempo, realmente a agência de viagens não estava assim, não era aquilo, né, que eu estava realmente querendo, porque apesar de gostar muito de viajar, eu não estava gostando de tocar uma agência de viagens. Então fui buscar outro ramo até chegar no coworking. Interessante que meus pais não são empreendedores, não são empresários, não veio de berço. Isso foi algo que eu fui buscando. E aí, dentro disso, até dessas 3 perguntas, e aí eu acho que eu trago um pouco disso também, é que o empreendedor tem que entender qual é o verdadeiro negócio dele. Porque, assim, o Fábio tem uma academia de jiu-jitsu. O negócio dele é jiu-jitsu? O Vitor tem uma produtora musical. O negócio dele é a produtora? Não, não é. Meu negócio é coworking? Não. Se a gente vê que o nosso negócio é gestão, a gente toca o negócio que for. E se eu for, então, apaixonado por gestão e especialista em gestão, eu vou fazer qualquer tipo de empresa dar dinheiro. Aí eu alcanço esse tripé. Aí eu chego nessa excelência, nessa questão de gostar do que eu faço, não necessariamente amar aquilo. Poxa, o Fábio não precisaria ser um faixa preta de jiu-jitsu para ter a academia dele, para ter sucesso naquilo. Claro que tem muito mais sucesso porque ele ama aquilo ali, aí é assim, é uma cereja do bolo, é algo a mais, porque aí ele está ali dentro e conversa com as pessoas e vive muito aquilo. Mas eu tive agora lá em São Paulo com um amigo, Leandro Moreira. Ele tem uma escola de entretenimento, de games. Tá? Ele tem 10 unidades, é um sucesso o negócio dele, o número de pessoas que ele forma para aquilo ali. O que ele entende de games? Nada. De tecnologia? Nada. Mas ele sabe gerir o negócio, ele sabe principalmente, o principal negócio de um gestor, caso ele não seja um empreendedor individual, é saber colocar as pessoas certas nos lugares certos, trazer as pessoas certas. Que aí ele faz o negócio que ele quiser fazer, que é digamos, Jorge Paulo Lemann, que a gente também esteve conversando um pouco antes. Ele empreende em diversas áreas, é multiempreendedor porque o negócio dele é gestão, ele é um gestor profissional. Então, nessa caminhada foi o que eu consegui assim encontrar no coworking, que eu entrei em outro ramo totalmente diferente, mas eu já sabia gerir, eu já tinha feito um negócio dar certo, então sei fazer outros negócios dar certo. Mas assim, eu gosto muito daquilo, empreendedorismo, como eu estive falando. Além de empreender, eu gosto mais de falar de empreendedorismo do que
tão necessariamente até estar empreendendo. Então é algo que assim, a gente encontra aquilo que a gente gosta e a gente fazendo assim com qualidade, porque não adianta fazer mal feito, a gente vai ser bem pago por isso, né? O que você teve trazendo já foram algumas características do empreendedor, né? A persistência, a coragem, a comunicação e a influência com o cliente, que eu acho que é importante, você ter esse manejo, esse jeito de fazer, né? A autoconfiança daquele que quer empreender, né? Porque aquele, será que vai dar certo? Não sei se vai dar certo, não. Então, eu acredito que a autoconfiança é uma característica da persistência e também trazendo a resiliência, né? Que a gente sempre gosta de falar dessa palavra, mas eu acho que ela é importante, que o conceito dela de resiliência é de você ultrapassar os obstáculos, né? Então, o empreendedor que eu vejo é isso, né? É idealizar, o imaginar, idealizar e fazer, né? Eu vejo pelo Walt Disney mesmo. Eu acho que é importante a gente trazendo essas pessoas que são empreendedores mundiais, assim, que ao nosso ver são parâmetros assim, né? O Walt Disney mesmo, ele é uma pessoa que imaginou uma cidade onde seria construído e hoje é o que é, vamos dizer, em Orlando, o Walt Disney, né? A cidade da Disney. Então... E tudo começou pelo pensamento, né? Que daí começou a virar diversas ações e hoje em dia ele conseguiu todo aquele império, né? Pelo imaginar, né? Imaginar, idealizar e fazer acontecer, né, Saulo? Acho que tudo isso é importante do empreendedor, igual você já estava falando aí, né? Você não estava muito satisfeito com a agência, então dali já surgiu um pensamento de fazer, poxa, o que eu vou fazer na minha vida, né? E o que te fez? Qual foi a virada assim na sua vida disso? Que te fez você... Foram alguns fatores, a soma de alguns fatores, o que foi? Então, Fábio, é interessante isso aí, porque a motivação nem sempre é a correta, né? Mas a gente, no meio do caminho, buscando nessa perseverança que você falou, o empreendedor ele encontra no caminho, ele pode encontrar as respostas que ele está querendo. Por isso que eu falo da preparação, né? Porque às vezes tem gente que vê a gente, né? O Saulo tem uma unidade, tem uma empresa com 3 mil clientes que pagam mensalmente, que tem 3 unidades, tem uma unidade grande em São Paulo, mas o cara tem muita sorte, né? E aí, assim, uma frase muito emblemática que eu vejo que tem naquele livro do Cavaleiro da Boa Sorte, que é um livro muito interessante, que a sorte nada mais é do encontro da preparação com a oportunidade, certo? Então, assim, o quanto eu vim me preparando, muitas vezes sem saber aonde ia chegar, mas quando apareceu a oportunidade, porque eu não tinha nem ideia o que era esse negócio de coworking. Há 8 anos atrás, ninguém falava em coworking, nem existia direito esse termo. A gente falava o nome mesmo era escritório virtual. E quando se falava, por que você está abrindo escritório virtual? As pessoas achavam que era um site, até explicar o que era, uma coisa que não existia muito, né? Tinham aqui em Brasília uns 3, né? Depois aí passou de 100 aqui em Brasília, e depois da pandemia, na pandemia alguns quebraram, reduziu um pouco. Graças a Deus a gente superou a pandemia, a gente cresceu em meio à pandemia, a gente cresceu assim, a gente tinha uma unidade, a gente passou para 3 unidades e abriu em São Paulo, a gente mais que triplicou o nosso negócio durante e depois da pandemia. A gente conseguiu fazer assim algo porque eu estava preparado para aquele momento, né? Enquanto muitos quebraram, a gente cresceu, mas assim mesmo enquanto eu ouvi muitas vezes isso durante a pandemia, né? Enquanto uns choram, outros vendem os lenços para as pessoas chorarem. Por quê? Houve uma preparação até chegar naquele momento. O número de cursos de gestão que eu tinha feito, o número de livros que eu li sobre o tema de empreendedorismo, de gestão, de administração, viagens que eu fiz, que eu fui para Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, para a Flórida, para o Vale do Silício, o berço da inovação mundial, para a China, para estudar como que eles estão crescendo tanto, para poder a gente atravessar. Então, sorte, né? O cara tem sorte, mas assim, tem toda uma peleja, uma travessia que se a gente se prepara, e aí por isso que eu, digamos, encontrei o que eu falo, assim, ser o tripé do empreendedorismo, que aí eu trouxe o tema para o meu livro, para o meu curso, que é a estratégia, a cultura e a gestão, né? E isso do que você falou das características de um empreendedor,
que aí eu vejo muito ligado à cultura. Porque o empreendedor é um construtor, né? Ele está construindo alguma coisa e assim, eu já quebrei. Né? Eu já abri unidades que eu já tive que fechar. Sim. Isso às vezes as pessoas não veem ou não falam, né? Assim, já me endividei bastante, já tive algumas oportunidades de parar. Né, de desistir, não vou estudar para concurso, vou fazer outra coisa. Mas a gente está aí, a gente passou pandemia, a gente teve que... Essa perseverança para empreendedor é fundamental. É aprendizagem contínua, né? Isso na verdade, é aprendizagem contínua. Você com seus erros, com as situações onde você falou que quebrou, e daquela aprendizagem contínua, ligado à inteligência na sua estratégia, de, poxa, como que nós vamos fazer um planejamento aqui para a cultura, né? A cultura daquilo dentro de si, para você pegar aquilo dali e dar continuidade. Porque os acertos vão acontecer, mas os erros também é sujeito a gente passar por alguns erros para que aquilo sirva para aprendizado, para que a gente possa estar fortalecido, né? O empreendedor tem muito disso, né? Com certeza. Aí tem outra frase emblemática também do Jim Collins, né? Que assim... ele tem alguns livros muito interessantes de gestão. Ele é o mentor aí do Jorge Paulo Lemann, né? Então, um cara muito fera. E ele tem alguns livros muito fortes falando do sucesso, como chegar lá, mostrando que o sucesso deixa pistas. Mas ele também tem um livro que aí poucas pessoas leem, que é Como as Gigantes Caem. Então, assim, o sucesso deixa pistas, mas o fracasso também. Então, a gente já pode ver o erro de muitos que houver geralmente é vaidade, é excesso de segurança, arrogância, porque geralmente quem quebra assim, é um cara que já teve muito sucesso. Sim. Uhum. Nós já vimos alguns aí, né, na humanidade assim, né, que são pessoas que... E alguns persistiram, né? Sim, e assim, geralmente o quê? Para de estudar, acha que já está... Como já teve algum sucesso, pensa que já sabe muito a respeito daquilo, mas quanto mais sucesso, é mais novo para ele. E Sim. Tem pessoas que já passaram por aquilo, tem pessoas que já caíram naquele momento e tem pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar. Então, não precisa a gente querer assim... o que acontece hoje, o que eu vejo assim, a molecada principalmente, né? Tá muito preocupante, que já querem chegar muito assim... digamos, muito longe, pulando etapas que são muito importantes. Digamos, a busca muito do propósito. Muito se fala assim, não faça, trabalhe com aquilo que faz. Encontre seu propósito. Encontre seu propósito. Você tem que fazer aquilo que faz o seu coração palpitar. Para mim é só uma das respostas que precisa. Sim. Porque assim, meu amigo, negócio é negócio, é preto no branco. Eu abri minha empresa, o que me motivou? Dinheiro. E uma coisa que me motiva muito, me deixa muito alegre quando eu estou trabalhando, é dinheiro. Assim, por uma venda bem feita, meu dia muda, eu fico assim, numa energia. É a verdade, né? Porque, cara, a gente trabalha para isso. O empreendedor, quando entra numa história dessa, ele fala, tudo bem, tem um lado do você gostar do que faz, que a gente estava falando. Mas ele está visando gostar do que faz, vai chegar um momento, se aquilo não estiver dando lucro, não estiver dando um retorno financeiro, uma qualidade de vida, mano, ele vai buscar outra coisa. E tem muita gente que, eu não gosto de fazer isso aqui, só que aquilo faz parte do negócio, né? E a pessoa tá ali, eu só quero fazer o que eu gosto, que tá dentro do meu propósito. Assim, isso é ilusão, não existe isso, né? A palavra para os jovens, principalmente. Cara, eu não nasci trabalhando com coworking, eu não nasci sendo um grande empreendedor. Eu já não comecei assim sendo, esse cara aqui, eu quero ser igual a ele, mas assim, eu fui garçom 2 anos, meu amigo, entendeu? Eu lembro disso, eu acompanhei isso daí. Trabalhei em evento, trabalhando de madrugada, quando eu trabalhei no check-in da Gol também, peguei um tempo na madrugada, vou cancelando, nego brigando, aquela coisa. Então assim, até chegar lá, é isso que assim, muito... tem que se desmistificar muito essa onda das startups, que isso está sendo até já... As pessoas estão vendo que não é bem por aí. Houve uma supervalorização de startups, muito investimento em empresas que têm grandes ideias, mas não apresenta ainda resultado. E quando vai ver, a ideia não vale nada. Se não tem resultado, não vale. Aí as pessoas... Hoje, o cara só quer ter uma ideia disruptiva, um novo Uber, um novo Airbnb. E quando vai ver em número de bilhões de empresas que existem, é a minoria. É assim, menos de 0,00001
quando muitas empresas que estão ali no negócio do dia a dia, se as pessoas veem a necessidade que o mercado tem de empresas básicas, de serviço assim, de lava-jato, de serviço de um restaurante pequeno e bem feito, um açaí de bairro, uma barbearia. Cara, empresas que podem dar uma renda fantástica, que a maioria das pessoas já não tem, de uma forma muito simples, com investimento muito baixo. Mas já quer, às vezes, começar pela vaidade. Não, minha ideia tem que ser disruptiva, eu não vou ser um frentista, porque eu não gosto. Não é assim, a gente tem que começar até chegar lá. E essa experiência de garçom que eu tive, na minha empresa faz toda a diferença, no atendimento, a qualidade que a gente tem de atendimento hoje, porque eu sei o que é ser mal atendido, eu sei o que é ser maltratado também no atendimento. Então, eu sei a importância de atender bem, isso eu trouxe para o treinamento da empresa. É a qualidade, né? A qualidade você foi buscando. E você falou alguma coisa aqui que fez eu despertar alguma trajetória também na minha vida, né? Que, na verdade, quando teve um período durante a pandemia, eu sou advogado, né? Fiz direito e fui para o lado da advocacia e não estou atuante. E aí busquei justamente a parte o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer. Da academia, né? Academia, dando aula, me especializando em aula para criança, especializando em guia prático para professores, instrutores e pais para as crianças, o jiu-jitsu, arte marcial especificamente, mas não é uma coisa assim de uma hora para outra. Todo dia eu tenho que cavar, eu tenho que jogar uma semente, eu tenho que regar com a água e eu tenho que esperar quando a árvore crescer, eu vou podando, vai crescendo para vir dar frutos. Já estão acontecendo os frutos? Já estão acontecendo os frutos. Tanto como competições, como pessoas que estão galgando na vida aí certas situações, alguns alunos que começaram há um tempo com a gente, hoje já também tem um projeto social. Isso é o que eu vejo tanto na vida profissional como na vida pessoal, que eu digo assim, pessoal, pessoas que estão galgando certas coisas na vida que há uns 4, 5 anos atrás não conseguiu. Então também nós somos instrumentos disso, né? Através da nossa liderança. A liderança é um fator importante, né? Dentro do que a gente estava falando de características de empreendedor, eu penso que a liderança é uma coisa bem importante, porque o exemplo arrasta, né? A gente sempre ouve falar nessa palavra, não sei de quem é essa palavra, mas... No militarismo usam, né? A palavra orienta, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então isso é uma coisa muito importante, que eu vejo isso, né? Eu mesmo teve um período durante a pandemia também, o que eu vou fazer? Olha, eu preciso trabalhar num setor aqui, que aqui não tem água, aqui precisa de prestadores de serviço que entregam água, entregam alimentos, então, vamos trabalhar nisso daqui. Isso, perseverar naquilo dali. Eu vejo que é simplesmente, você falou uma coisa bem importante, você mapear aquilo que realmente você precisa fazer. Por exemplo, nós falamos de grandes empreendedores aqui. Por exemplo, o dono mesmo do CEO do iFood, né? É um cara que o iFood não era nada um tempo atrás. Então ele percebeu que aquilo dali era uma oportunidade de poder, através do quê? Dar facilidade para as pessoas, de levar assim alimentos para as pessoas. Então, uma coisa bem importante, a gente perceber isso, né, também. Nesse sentido aí, o Bill Gates fala uma frase bem emblemática também, que o empreendedor hoje, ele tem que ver aonde o mundo se dirige e chegar ali primeiro, né? Então, ser o empreendedor de hoje já sendo o de amanhã, porque às vezes é isso, tem a disrupção, né? Não é que eu preciso querer ter a ideia mais disruptiva do mundo, mas a inovação, a gente pode lidar com a inovação com as pequenas melhorias que a gente faz a cada dia. Se a gente está atento para o que está acontecendo no mundo e a cada dia eu vou melhorando um pouco, dali vão surgir as grandes ideias, não vai ser de uma hora para outra, eu tenho que estar acompanhando o que está acontecendo. Assim surgiu o iFood, assim surgiu o Uber, o Airbnb, o coworking também, que é a questão Facebook, do Facebook, né, do Mark Zuckerberg, estava ali focado naquilo, né? E assim, mas fazendo as coisas, como você falou da liderança, né? Até assim, do que foi falado do Walt Disney. Eu falo da liderança, Fábio, até de uma forma assim, que muitas pessoas não falam, mas que eu cheguei a entender a liderança da seguinte forma.
que o líder, o verdadeiro líder, ele exerce a sua verdadeira liderança quando ele se torna indispensável naquela organização, né? Isso seja assim numa empresa, em qualquer tipo de organização. E a gente vê o Walt Disney, ele lidera até hoje, porque ele tem uma outra frase muito interessante, que eu sempre falo nesse quesito da qualidade, né? Faça tudo que você for fazer, faça muito bem feito. Faça tão bem feito que as pessoas queiram voltar para ver o quão bem feito você faz aquilo e queiram levar outras pessoas para ver como você faz isso tão bem feito. Então, assim, é algo que lá a gente vê a Disney, né, continua fazendo isso, e cada vez que eles fazem, eles não fazem nada sem o efeito uau, que é algo também do Walt Disney. Sim. Tudo que ele fazia tinha que causar um efeito uau. A inovação, né? A inovação. É algo assim que se não for para causar um uau, eles não vão fazer. O que eles fizerem de parque, de brinquedo, de tudo, tem que ser algo assim, caramba. Né? Isso é a marca do Walt Disney. E vai continuar acontecendo. Né? Tem aquele livro que fala Jesus, o maior líder que já existiu. Porque há 2000 anos se fala de Jesus e continua, né? Aí, sem falar de religião em si, mas exemplo de liderança não existe maior. Há 2000 anos sendo falado e sendo ensinado e pregado, e tantas lideranças que são formadas, né? Aí, líderes de igrejas, de onde for, falando em nome dele, trazendo a palavra dele até hoje. Então, digamos, aí ali na Disney, né? O Walt Disney. E quem está... Por exemplo, eu consigo estar aqui agora, né, nesse horário, durante o dia, a gente está em horário de expediente, e eu consigo estar fora da minha empresa, porque alguma liderança já existe, as pessoas estão tocando a cultura da empresa pela liderança. Isso a gente, assim, a academia está funcionando porque existe uma liderança que já instituiu aquilo ali e outros líderes formados. Essa descentralização, por quê? Quando a gente fala assim de empresas que não deram certo, ou líderes que fracassaram, pessoas que não conseguiram, chegaram a tal ponto de arrogância que pararam de buscar esse aprendizado. Acharam que já sabiam de tudo aquilo e não assim se reinventaram. A gente tem que estar sempre se reinventando. Senão, outras pessoas vão estar liderando. Se eu não for, se eu não, assim, eu sou o líder de uma empresa, eu sou o CEO de uma empresa, eu tenho uma equipe de 20 pessoas. Se eu não ocupar o lugar de líder, outra pessoa vai estar liderando. No meio do povo, vai estar exercendo de outras formas e talvez não seja a forma que faça ali o melhor para a empresa, né? Então, assim, que é uma coisa que hoje estão falando muito também, trabalhe 4 horas por semana e fique rico, meu amigo. Sabe? Tem muita coisa que estão falando hoje em dia. Trabalha aqui com os vídeos e você vai... Olha, eu assim... É a constância, né? A gente vê falando, mas acontecendo mesmo, tem esse suor aí. Né? Você falou uma coisa que... Eu acho que essa frase, né? Você se tornar dispensável na sua empresa, né? Eu acho que, ou seja, saber delegar e saber delegar bem, né? Esse é o maior desafio. Lá na produtora, eu consegui passar a mesma informação. Eu deixar o videomaker ou o editor em contato com o cliente ali, ele vai fazer a mesma entrega do que eu entrego. Nossa, esse é o maior desafio. E para você, como é que você faz isso? Como é que você pode falar de a melhor delegação que você já viu, que você vem buscando praticar? Porque aí, Vitor, é o que eu vejo que isso o Jim Collins fala e outros professores aí da gestão, realmente a maior arte de um gestor, de um empreendedor, é saber contratar pessoas. Saber trazer as pessoas certas e colocar elas nos lugares certos. Não tem arte maior do que isso, porque o gestor, ele tem que ser um gestor de pessoas. Claro, existe a gestão financeira. Na minha empresa, por exemplo, é meu sócio, que é meu irmão, que faz a gestão financeira. Graças a Deus eu tenho ele para fazer isso, porque ele entende perfeitamente disso. Existe a gestão comercial, existe a gestão de contratos, existe a gestão jurídica, que o Fábio entende muito bem. Tem gestão de todos os tipos para a gente fazer na nossa empresa. Gestão de risco, gestão de diversas coisas. Agora, a maior capacidade que um empreendedor tem que ter é a gestão de pessoas.
porque é isso que eu estava falando. A empresa é feita por uma pessoa para pessoas. Ninguém vende para animais, para árvores, né? Assim, a gente pode até trabalhar com pet, mas a gente está vendendo aquele serviço para pessoas. Não adianta. Então não adianta se o líder, se o gestor, o empreendedor não entender de pessoas, ele vai sofrer. Basicamente é isso. Ele vai acabar tendo problemas com seus colaboradores, tendo problema com os clientes, com os parceiros. Então, quanto mais ele procurar entender de pessoas, ter essa inteligência emocional, melhor vai ser isso para ele, porque ele vai se desenvolver e lidar com essas pessoas. Então, assim, saber algo que eu demorei para entender, eu levei anos no empreendedorismo até eu estudar profundamente isso. Hoje até ensino isso no livro, no curso, porque eu vejo que se a gente pegar 1000 empreendedores, talvez 950 vão falar que a maior dor ou 990. A maior dor que ele tem é para selecionar gente, trazer pessoas para o negócio dele. E quando a gente se aprofunda nisso e a gente estuda, a gente vê que não é tão difícil assim. Existe método para isso, porque às vezes as pessoas têm muita preguiça de contratar. E uma das frases mais emblemáticas aí do Jim Collins é: demore para contratar, mas demita rápido. Então as pessoas também têm dificuldade em demitir. Certo? Assim, não dá para demorar cozinhando um problema ali dentro da sua empresa, certo? É uma pessoa que você contratou para cuidar do seu tesouro, cara, sabe? Assim, a empresa, às vezes você passa mais tempo, inclusive, com aquela pessoa do que com a sua família. E aí você vai deixar uma pessoa que está destoando, sabe? Que está ali, não está trazendo o resultado necessário. Você deixaria pegar assim... a 100 mil reais, você ia botar na mão dela para ela cuidar? Você não ia. E por que você está deixando ela cuidar do seu negócio? Entendeu? Então tem coisas que assim, mas demore para contratar. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, Fábio, quando eu fui no Vale do Silício, que é o berço da inovação mundial. Eu fui para lá e eu achei que ia ver muita questão assim, de tecnologia, de automação, robótica, e eu vi realmente, mas... O que mais eu ouvi falar lá era de cultura, que é pessoas. E me chamou muita atenção os CEOs, os founders da Amazon, do Facebook, do Google, assim, de que os caras tomam 4 horas por dia para contratar e selecionar pessoas. Então isso me chamou muita atenção, porque é algo que eles levam muito a sério. Então toda a seleção da Smart eu faço. Eu vou lá desde o início, seleção de currículo, eu olho todos. De todas as áreas. De todas as áreas, para eu selecionar, assim, vejo 200 currículos, dali eu tiro uns 30. Eu mando mensagem para cada um. Aqueles que respondem as mensagens e realmente estão satisfeitos com as nossas condições. Aí eu mando um formulário, aí é um fit cultural, que é esse formulário, para ver se eles realmente, os valores deles principalmente, estão de acordo com os valores da Smart. Se é compatível, né? Se é compatível, se realmente ele se encaixa. Eu faço algumas perguntas, tipo, um exemplo, né? Em que situação você consideraria mentir para o seu cliente? Aí, se ele dá algum exemplo que ele realmente mentir, ele já está dispensado, porque é um valor muito forte da minha empresa, é verdade. Se ele considera mentir, tchau. Beleza, já foi. E tranquilo. Pode ter o melhor currículo, né? Pode, assim, currículo perfeito, mas eu já sei que vai dar problema na empresa. Aí, beleza, o próximo passo eu vou para uma entrevista, começo primeiro à distância, no Google Meet, depois eu vou para o presencial. No Google Meet eu estou com um cara, tem diversas coisas que eu observo, mas se o cara não deu um sorriso, meu amigo, tchau. Beleza, mas assim, uma coisa que eu observo muito, se a pessoa é uma pessoa grata, que é uma característica, isso eu não vou ensinar ela. Não tem como, eu não vou treinar o cara a não reclamar, a não ser uma pessoa de baixo astral, não. Isso tem coisas que a gente não vai ensinar. Isso não é curricular, né? Não é curricular. Não é curricular, isso são valores que são inseridos nas pessoas, né? Intrínsecos, isso aí. Então, assim, tem um passo a passo até chegar, beleza, contratou. Depois de contratar ainda tem muita coisa. Porque não adianta, eu botei uma pessoa lá, não vou treinar. Pelo menos uma semana dedicando atenção especial e exclusiva àquela pessoa para treinar o que ela vai fazer. Porque depois, de que adianta eu estar reclamando, o cara não está fazendo o que é para fazer, mas eu ensinei o que ele tinha a fazer, eu dei feedback para ele, depois de treinar também. Ele é uma pessoa que sabe aceitar feedback, então tem diversas coisas.
Até chegar uma demissão, tem feedback, tem conversa, tem advertência. Se vale a pena, né? Se vale a pena, eu já vi muitos se corrigirem numa advertência. Sim. Mas se não, tem coisas que é demitir rápido. Então essa seleção de pessoas que, assim, muitas pessoas têm dificuldade com isso, e aí por isso que eu volto ao ponto. Vamos se preparar. A gente, sabe, muitas pessoas entram, como eu entrei, né? Na doida, assim, eu tive, digamos, sorte no que eu fiz, porque deu certo, deu lucro. Sim. Mas quando eu vim me preparando mais, aí eu estou conseguindo chegar onde eu estou chegando. Por exemplo, abri uma empresa em São Paulo, sem ter nenhum gestor meu lá. As pessoas que estão lá tocando uma unidade grande, com 300 clientes diários, são pessoas que a gente contratou de lá à distância, formou à distância, estão tocando. Isso é um sintoma que, poxa, está dando certo a nossa formação. A inteligência estratégica que a gente estava falando, né? Isso. Na capacidade continuada, né? Vocês transferiram, na verdade, essa formação de líder também, né? Para que você estava trazendo aí a parte de gestão, né? Isso. A parte de gestão, a parte de cultura, de pessoas, que realmente eu vejo que é a parte mais difícil mesmo, da gente fazer realmente uma pessoa que fale a mesma língua da gente, né? Que anda na mesma direção da empresa, que quer os mesmos objetivos da empresa. Eu mesmo tenho uma pessoa lá no nosso centro de treinamento hoje que realmente eu posso contar com ela, que eu falo a mesma linguagem que ela e ela me entende a mesma linguagem que a minha, né? E isso traz tranquilidade, né? Traz tranquilidade, você sabe que o cliente vai ser bem atendido, que o retorno vai ser aquele esperado por você, né? Então, todos esses fatores, essas informações que estão sendo trazidas aqui, né? Não é na parte só teórica, né, Sal? Não. Você já tem uma vivência, você já tem uma construção disso dentro da sua empresa. E eu vejo muita gente hoje muito na teoria. Escreve livros e livros e livros, sim, teorias, igual você falou aí, de 4 horas, de 5 horas, fica rico, não sei o que, não sei o que lá. Eu vejo que é constância, amigo, e a constância é muito trabalho. Não adianta achar que vai ser 2 horas por dia, você se dedicando. Você aí que está me ouvindo, você que dedicando 2 horas por dia, você será um milionário. Não é assim, eu acho que isso aí é a construção, é uma coisa perene, uma coisa que vai acontecendo. Pode acontecer. Né? Que pode acontecer, né? Que pode acontecer de você... Acho que é a nossa busca, né? Do empreendedor, igual a gente estava falando no início da nossa conversa, da gente... Qual o nosso principal objetivo? Além outros fatores, qualidade de vida, você gostar do que faz, eu acho que o fator primordial é o dinheiro. É o dinheiro, né? Eu sou capitalista. E você também é capitalista. A gente vê como que o dinheiro não seja um instrumento de opressor para ninguém. Eu acho que o importante é com o dinheiro a gente ser um instrumento de qualidade de vida para as pessoas, né? E através do nosso empreendedorismo sirva o quê? Para dar qualidade de vida para as pessoas, seja em todas as áreas, na área de prestação de serviço, na área de alimentos e em todas as outras áreas que a gente tem. E eu acredito que o brasileiro é uma coisa de ser estudado mesmo, né? A gente vê aquelas frases lá que o brasileiro é para ser estudado, e é mesmo. A gente vê a NASA vem aí, né? Por exemplo, Silvio Santos, tem 60 anos que ele está nessa trajetória de empreendedorismo dele. Olha só, um império que ele já criou, né? Diversas características que foram faladas por nós aqui, ele tem. Com certeza. Então, são pessoas que só servem de exemplo, e a gente também tem pessoas que, igual o Vitor falou, do fator tempo e o fator empreendedorismo, né? Você estava falando algumas coisas aí bem importantes, e eu acho que é isso. Eu acho que são a construção que é feita, né? Uma casa, ela não inicia-se, uma casa não é com um telhado, né? A casa se inicia com a base, né? A construção coloca um tijolo em cima do outro e ali vai. Então, na parte de uma empresa, a gente colocando assim como um parâmetro uma casa, são essas características, esses fatores que são importantes que foram falados, estão sendo falados aqui, que para a construção ser uma casa sólida, ser uma empresa sólida, né? Com certeza, porque eu sou muito feliz por trabalhar com muitos empreendedores, né? E a missão da Smart é prover soluções inteligentes que agreguem valor
e simplifiquem o dia a dia dos nossos clientes. Então a gente consegue fazer assim, empresários que estavam gastando às vezes R$5.000 com sala comercial, aí tendo que pagar aluguel, água, luz, IPTU, internet, telefone, a limpeza daquela sala, contratar alguém para atender, e aí dava um custo aí às vezes de mais de 5 mil e que muitos passaram dificuldades na pandemia, mas que a gente tem soluções ali, que às vezes ele economiza 99% daqueles custos que ele tinha com o escritório, já no escritório compartilhado, numa localização privilegiada, que ele consegue ter, então, soluções para fazer mais com menos, né? Gastar muito menos, porque você falou do Silvio Santos, né? O Lázaro do Carmo foi vice-presidente do Silvio Santos, era um mentor que eu tive, né? E ele falou que diversas vezes o Silvio chegou para ele, Lázaro, gestão, nada mais é que gastar menos e vender mais, cara. Então, assim, se for ver a missão do empresário, do empreendedor, do gestor, é isso. Diariamente ver o que a empresa dele pode gastar menos e pode vender mais. Por quê? É onde vai estar o lucro, né? O lucro ele vai encontrar quando ali ele diminuir, né, o custo da receita, ele vai encontrar o lucro dele. Então, para ele perseguir esse lucro diariamente, o que eu posso cortar de custo inteligentemente? Eu também não vou assim cortar... Perder a qualidade, né? Pode perder a qualidade. Ou cortar diretamente meu marketing, aí eu vou parar de vender. Também não faz sentido. Não, tem que ter um marketing mais inteligente, que eu vá vender mais, gastando menos. E isso, então, essa área do compartilhamento oferece, que é o compartilhamento de escritório, igual compartilhamento de carro, né? O Uber, as pessoas economizam, entre outros compartilhamentos. Então, a gente buscando isso, essa inteligência, é muito, assim, gratificante a gente ser empreendedor, né? Porque a gente, por exemplo, colocou aqui, bom, a gente não vai estar tratando de política. Geralmente eu não falo de política em podcast, nas minhas aulas, em nada disso. Por quê? Eu não fico esperando que a política vai resolver minha vida. Eu acho que a gente, sendo empreendedor, a gente cria um sistema dentro de um macrosistema que é um país, e através desse sistema que a gente criou, a gente é o dono de um sistema que é uma empresa. A gente pode ir transformando o país através da nossa empresa. A gente lá tem 3 mil clientes, são 3 mil empresários que, fico muito feliz que eles, pela Smart, estão economizando e estão tendo uma forma. Ontem um amigo meu me ligou, eu nem sabia que ele era meu cliente. Saulo, a Smart salvou meu negócio, que eu consegui economizar e manter o CNPJ vivo aí após a pandemia. Assim, que alegria que aí ele consegue manter a família dele, os funcionários dele, porque ele está economizando, né? Então, assim, eu consigo também com isso. Quantas famílias que eu tenho ali dos meus colaboradores, que através de uma empresa, elas estão tendo mais prosperidade, estão recebendo direitinho, sem depender, não, que eu vou ficar esperando quem vai ser o presidente ou não, isso vai acabar a minha vida ou não vai. Pelo amor de Deus, a gente fazendo a nossa parte pelo empreendedorismo, isso que você estava falando assim, de a gente realmente realizar, né, fazer as coisas acontecerem de uma forma muito simples, sem fantasiar muito, não esperar assim. A gente tem que ter conselhos, pessoas que falem para a gente, mas vê bem quem está aconselhando. Se é um consultor assim que nunca empreendeu, meu amigo, né, o cara vai fazer um planejamento estratégico, pegar uma maletinha, você vai levar 6 meses aqui para fazer um planejamento, é R$30 mil, você vai me pagando e depois 6 meses você vai ter um planejamento. Pelo amor de Deus, planejamento estratégico, estratégia é você saber o que você quer desse negócio e acabou, meu amigo. Para onde eu vou? O que você quer com esse negócio? Você falou do dinheiro, né? Eu coloquei assim, eu quero qualidade de vida, eu quero ter tempo com a minha família. Para eu quero ter uma liberdade financeira para fazer aquilo que eu posso fazer sem estar preocupado se eu vou ter dinheiro para isso ou não. Beleza, então eu preciso de dinheiro para fazer isso. Então tem uma quantidade de dinheiro para que eu tenha essa liberdade. Para isso eu vou empreender. Então o empreendedores dá essa liberdade para a gente, né? O concurso público dá uma liberdade, o cara depois pode se aposentar, né? E digamos ali, parar de trabalhar e ter uma renda. O empreendedor, enquanto ele trabalha, ele pode chegar numa condição tal de trabalhar menos e já ter essa liberdade antes, mas assim, com cuidado, sabendo ali ter esse equilíbrio. Mas ele pode fazer a liberdade financeira dele para depois também chegar numa condição de aposentado da renda que ele criou para ele. Então, assim, é fantástico esse mundo do empreendedorismo, a gente vendo casos reais de verdade, quanto Silvio Santos tem, né? Aquele Rick Chester, o cara começou vendendo água no sinal do Rio de Janeiro, né? E ali ele foi empreendendo, hoje ele dá palestra em Harvard, em diversas
universidades aí no mundo. Então, assim, os heróis brasileiros estão aí para ensinar mesmo. O Rick Chester é um exemplo que você falou da sorte, é o encontro da preparação, né? Com a oportunidade. Com a oportunidade. Pessoal, muita gente fala assim, ele teve sorte, que o Flávio Augusto viu o vídeo dele, mas ele estava preparado. Se ele não fosse o que ele é, o Flávio Augusto podia ter compartilhado, mas ele não chegaria onde ele está hoje, em Harvard, todas essas coisas, né? Com certeza. E você falou uma coisa muito legal, assim, a estratégia, né? Que é um dos pilares, né? E eu vejo, assim, alguns amigos empreendedores que eles estão sempre no planejamento. Estou planejando. Eu já vi alguns assim. Aí e aí, como é que tá? Não, estamos planejando. Te passa o ano, o cara tá planejando. E assim, realmente, a gente tá sempre planejando alguma coisa, mas... É assim, inovação, né? Como é que a gente fazer uma estratégia que seja rápida, que seja vencedora, que traga resultado? Às vezes o resultado até negativo, mas a gente aprendeu com aquilo, né? É porque, assim, Vitor, às vezes é muito mais bonito, né? É aquela questão de empreender para o oba-oba, né? É muito mais bonito estar com um quadro ali fazendo o Lean Canva, botando os post-its, aí fica aquele negócio, a estratégia, e nunca bota em prática, cara. Nunca chega, só tá falando, porque é mais bonito tá falando daquilo. E aí que muitas startups, muitos investidores viram, assim, que tem que tomar cuidado com isso, porque muitas startups são muito bonitas, tá muito na moda. É o último aplicativo que nunca fica pronto, ou que nunca dá dinheiro. É top, mas não vende, entendeu? Então, assim, aí passaram a ver que, peraí, tem que ter um resultado financeiro para a gente poder botar dinheiro no negócio, senão, meu amigo, é arriscado, não fez, só uma ideia não vale nada. Então, a estratégia a gente pode resumir de uma forma muito simples, que é basicamente essas perguntas: o que eu quero, onde eu quero chegar, primeiramente, o que eu quero desse negócio, por que eu estou abrindo esse negócio? Porque senão é aquela máxima, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer destino vale. É igual eu saio daqui do Lago Norte, pego o carro, ligo e não sei para onde eu vou, né? Então, assim, aí quando chega lá na cultura, é importante a estratégia estar bem definida para eu desenvolver a cultura, porque aquilo vai ser o lema que eu vou definir para as pessoas. Eu vou contratar pessoas e elas têm que saber para onde a empresa está levando, senão eu não posso reclamar que elas não estão fazendo o que é para fazer. Se eu não definir uma missão, então assim, a Smart tem a missão desde a sua criação há 8 anos, prover soluções inteligentes que agregam valor e simplificam o dia a dia dos nossos clientes. Aí eu vejo às vezes um colaborador meu, aí está demorando muito para resolver um problema. E eu vejo que ali, às vezes, o cliente está agoniado. Eu vou na missão para ele, meu amigo. A gente está simplificando a vida do cara. A nossa empresa é para simplificar a vida dele. Realmente, isso está trazendo simplicidade? Não. Então, vamos lá. Vamos simplificar, senão isso não faz parte da empresa. Beleza, aí a visão da empresa. A gente tem lá, né, até 2025, se tornar o maior e o melhor coworking do país. A nossa 2025 vamos se tornar também o maior podcast do país. Olha aí. Viu? Olha aí, gostei dessa missão. Então, assim, tudo que a gente faz até lá, tem que estar, tudo que a gente faz hoje tem que estar já ancorado nesse futuro. Sim. Então, ter uma visão muito clara de onde a gente vai, é o maior, mas também é o melhor. Não é só o maior número de unidades, não é o maior número de unidades, de clientes, com o maior número de avaliações positivas no Google, com maior lucro, porque não adianta ser maior se não tiver lucro, só por fachada. Então, que aí é o melhor também, né? O maior e o melhor. E até 2025, eu estou fechando 2022, o quanto eu andei nessa direção, o quanto eu fiz, e a cada ano eu posso ir renovando isso, né? Para ir ajustando essa visão. A missão ali, ela permanece, mas a visão eu vou ajustando, porque esse planejamento estratégico é algo, como eu vejo assim, muito simples, que eu tenho que ir nessas perguntas ter muita clareza. E aí a gente vai conversando para ver, bom, cara, definiu, é nisso que a gente vai. A estratégia já começa a estar muito bem definida, né? O que eu quero com isso, por que eu quero. Aí, depois de eu saber para onde eu vou, beleza, então, porque impressionantemente, tá? Pelo menos 80% dos negócios não sabe para onde vai. Tá ali só fazendo o feijão com arroz, e se já tiver o do mês seguinte, tá ótimo, né? E aí só que o empresário, assim, ele tem que se preocupar com essa questão de que ele não tem aposentadoria.
ele tem que construir hoje o de amanhã, senão ele vai chegar com 60, 70 anos, dependendo do próprio suor, pro pão de cada dia, é complicado, né? Então, aí a gente definiu, a gente vai para lá, beleza, com isso aqui eu consigo ter prosperidade financeira, ter liberdade financeira, tanto pessoal quanto para os meus colaboradores. Aí eu vou desenhar o como, acabou. Aí é assim, o como é algo diário. É eu perguntar todos os dias, claro que eu já vou começar, não é por aqui, mas aí todos os dias, como eu posso ser melhor, como eu vou estar à frente da minha concorrência, como eu vou fazer para chamar mais atenção do que o coworking ali do meu lado, para que o cliente me escolha, como eu vou fazer para que ele tenha certeza que a Smart é o melhor coworking de todos os tempos. Aí essa pergunta vai continuar me trazendo as respostas de como eu vou estar realmente na direção daquela visão que eu coloquei. Né? E quando a gente está pensando na visão da empresa, tem a visão lá na frente e tem esses momentos de avaliação. Como é que você faz? Você faz semanalmente, mensalmente, a cada 3 meses? Pela necessidade. Né? A avaliação assim, é diária. Né? Eu tenho uma reunião de Scrum, que a gente fala gestão ágil, né? Que hoje é muito falado, reuniões rápidas, diariamente com meus colaboradores. Todo dia às 8 da manhã, hoje mesmo estava lá, a gente tem uma reunião online, porque tem as 3 unidades, né? Então, o pessoal de São Paulo também, por isso eles estão muito em contato com a gente, para estar conversando. Quais são as demandas do dia? E com todos os funcionários. Com todos os colaboradores e também para eles trazerem os feedbacks, porque a gente tem que estar muito em contato com quem está na ponta, né? Para eles trazerem o dia a dia, senão eu não estou sabendo o que está acontecendo. Exatamente, o que o cliente está nos falando. Então a gente tem que estar muito antenado. Está estudando, está vendo o mercado. Eu vi aí, tem uma empresa que eu estou modelando, já tem um coworking que está num sucesso muito legal, que eu estou vendo as características deles para eu trazer o que eu posso estar trazendo também. E que diferencial a mais? Então, esse como eu tenho que estar perguntando todo o tempo. Eu, assim, quando mergulhei mesmo a fundo, que eu fechei a agência de viagens, não, agora é só coworking. Impressionante como esse foco, no mês que eu fiz isso, no mês seguinte, a gente, assim, aumentou 3 vezes o resultado da empresa. E depois de poucos meses, a gente aumentou 600% do resultado da empresa. Só com foco. Com o foco, e o que é esse foco? É perguntar como todos os dias. Como eu faço para ser melhor? Como eu faço para destacar mais? Como eu faço para vender mais? É isso aí, então. A busca é diária, né? A busca é diária. A busca é diária. É isso aí, senhoras e senhores. Estamos com Saulo da Roça, o CEO da Smart Escritórios, e um bate-papo bem interessante, falando a respeito de empreendedorismo, falando a respeito de tempo, das características do empreendedor, o que é um empreendedor, né? O que pode ser feito para se tornar um empreendedor de sucesso e coisas boas. Eu ouvi uma vez uma pessoa dando uma palestra, né? Como ganhar o seu primeiro milhão. Aliás, eu vi a pessoa falando para essa pessoa que ia dar essa palestra, e aí se perguntou: legal. E você já ganhou o seu primeiro milhão? Não, não ganhei. Tô no caminho, né? Tô no caminho. Tô no caminho. Como passar num concurso público? E o cara não passou nem num curso técnico ali, né? Então, eu acredito que do que a gente está falando, né? E como se tornar um empreendedor é porque tem a vivência, né? Tem o caminhar aí, o asfalto quente que a gente fala. Então, uma coisa muito boa esse bate-papo, essa oportunidade de estar conhecendo um pouco mais assim para as pessoas que nos acompanham. O objetivo do Lamparina é justamente trazer essas informações para que as pessoas possam estar conhecendo um pouco mais de alguns nichos, né, que a gente falou aqui desde o começo do programa. A gente falou de fotografia, de viagens, de marketing digital, de academias, de esporte, de performance de atleta. E hoje a gente está aqui falando a respeito de empreendedorismo, uma pessoa que realmente entende de empreendedorismo e vive o empreendedorismo, né? E um dos pilares do Lamparina Podcast é a cultura, em termos artística, né? E o esporte, mas todo artista ou atleta, ele tem que ser empreendedor.
É uma coisa que está intrínseco dentro daquela, vamos dizer assim, daquele sonho, daquele propósito da pessoa. Com certeza. Eu falo isso porque quando me perguntam o que eu faço, eu falo que eu sou músico. Aqui eu estou tocando? Eu não estou, mas eu estou conversando com pessoas que estão me alimentando, que eu vou pensar como é que eu vou fazer para trabalhar a minha carreira ali na frente, né? E você falou uma coisa legal que é você está modelando uma empresa, né? O que é isso? O que é modelar? Porque às vezes a pessoa quer ficar inventando a roda, né? Mas a roda já existe, né? É aquilo que eu estive falando, e a gente não precisa copiar, tá? Modelar é a gente aprender com o exemplo, porque assim, digamos, o cara que é o tapado, ele erra e não aprende, né? O mais inteligente, ele já erra e aprende. Quer dizer que todo mundo empreende sem errar, não existe isso, né? Mas aí ele cometeu alguns erros e ele aprendeu com os erros dele, já é uma grande coisa. Agora, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, tem muita história já no mundo do empreendedorismo que a gente pode seguir, como eu disse, né? Tem coisas que a gente não precisa fazer, né? Por exemplo, toda aquela coisa do Ike Batista e a gente vê para onde foi. Agora, o que ele acertou, beleza, tem muita coisa boa ali que dá para a gente modelar. Então, assim, eu busquei no mercado coworking, eu fiquei, assim, um tempo buscando nesse o que eu tenho que fazer para me diferenciar e fiquei muito tempo buscando dentro do mercado de coworking que eu não achei. Eu estava vendo, assim, tudo muito parecido, os coworkings, os mesmos serviços, os mesmos preços e não estava achando algo que caramba, como ser diferente. Eu fui buscar em outro mercado. É muito interessante isso que eu fui aí no mercado de academias, que não tem nada a ver com coworking, mas o que tem a ver? Recorrência. É um serviço também prestado com pagamento mensal. Caramba, o que eu posso buscar desse mercado? Quem que é o líder? A Smart Fit. E assim, o nome da Smart não assim, não, digo assim, realmente foi quando eu olhei a Smart Fit, Smart é um nome legal. Aí beleza, botei Smart. Mas eu não estava pensando na empresa em si. Sim. Anos depois, aí eu vi uma entrevista do Edgar Corono, o dono da Smart Fit, ele falando algumas coisas que me chamou a atenção, do modelo do negócio, o porquê que se destacou tanto. E ele foi pelo preço. Assim, ele tinha a Biorritmo, a rede de academias, que era R$300 que se cobrava, 250, ele pegou os mesmos equipamentos, a mesma academia. Aí mudou um pouquinho a cor ali e tal, botou R$49. Caraca. Bombou. Assim, botado. Aí ele, gente, qual que é mas por que fez tanto sucesso? É tão barato, mas como é que eu consigo? Ele, não, basicamente o segredo é simples. Nem 10% das pessoas que pagam frequentam realmente a academia. É verdade. Eu tenho como base, eu também me matriculei no Smart Fit por 1 ano, fui 2 meses. Entendeu? É perceptível. E aí perceptível. Aí algumas coisas que ele falou, legal. E aí planos de coworking para mesa, para usar a utilização da estação de trabalho, 700, 800, R$600, eu, 99, lancei. Então a mesma coisa de números da Smart Fit, eu sou hoje, digamos, o coworking Smart é a Smart Fit do mercado de coworking. E tá aí, realmente, a gente vê pesquisas, a média de clientes de um coworking é 70 clientes, 90, a gente tem 3 mil, entendeu? Então, assim, você pode modelar empresas, busque negócio, beleza, se na sua área você não encontrou, mas tenha referências. Eu acho que é muito importante quando você vai abrir um negócio. Eu decidi abrir uma padaria. Vê qual é a melhor padaria que tem, cara. Vê o que ele está fazendo, como que ele chegou lá. Não vai querer inovar tanto a ponto de ser arrogante e achar que você já é melhor do que alguém que faz isso há 40 anos. Meu amigo. Vê lá o que esse cara faz, por que os clientes elogiam ele. Mas aí você vai colocando a sua característica, a sua cara no negócio, mas o processo pode ser o mesmo. Não é que você vai copiar o negócio dele. Não, você vai pegar as boas características e colocando a sua pitadinha de diferencial, né? A pitadinha de sabor, né? Igual você falou aí, né? Você pegou o lado da academia e trouxe aquilo dali como uma parte da recorrência, né? Você buscou isso não é uma cópia, né? Você modelou, pegou aquele modelo e inovações que são trazendo justamente fator qualidade, fator preço, né? Então são situações que vai estar... Sabe qual que é o maior exemplo mundial de modelagem? Que começou como cópia mesmo.
até a falsificação, né? A China. Porque assim, foi copiando tanto, mas hoje chegou ao ponto que de tanto eles estarem aí depois modelando, aí começaram a fazer mais o deles, né? Aí eles passaram a fazer melhor do que boa parte do mundo. Hoje é um movimento tão impressionante que existe no mundo, porque quando eu estive na China, foi antes da pandemia ainda, graças a Deus, mas a gente, é isso que eu falo, a gente tem que aprender o que cada pessoa, cada país ou cada organização tem de bom. O lado ruim deles não quero nem saber. Mas, por exemplo, caraca, o Alibaba, né? Porque por trás do AliExpress tem o Alibaba e diversas outras. O Alibaba, quando eu fui, eles vendiam, o que eles vendiam... É o Jack, né? É o Jack Ma. Jack Ma. Em um dia, eles vendiam o que toda a internet brasileira não vendia em um ano. Então, peraí, meu amigo. Assim, que é isso, né? Porque virou, de tanto eles modelarem, eles passaram a fazer melhor. Aí o que acontece? Coisas que eles estão lançando, os Estados Unidos... Está copiando. Tá copiando. Virou um negócio assim, realmente muito... porque de tanto, se a gente buscar o que é isso, eu estar lendo livros vendo aí o Jorge Paulo Lemann ensinando, o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos. Pô, eu tô aprendendo, eu tô fazendo uma modelagem, tô aprendendo com esses caras que eles têm de melhor, mas para fazer do meu jeito e colocar ali em prática. Então, não arrogar, não achar que eu nasci sabendo de tudo. Não, eu vou estar reunindo conhecimento para colocar ali em prática com a minha marca, né, da forma que eu quero fazer. Ô Saulo, cita alguns livros aí para quem quer empreender, para quem quer começar com esse assunto, né? Ou quem já é empreendedor, né? São livros assim que norteiam, né? Eu acho que é importante, a gente estava falando. E se você puder citar alguns livros aí, muito bem-vindos. Tem um aí, o Empreendedor Smart, do Saulo da Royce, que eu bom, recomendo. Eu recomendo, na prática. Empreendedor Smart. O Empreendedor Smart. Onde que a gente acha esse livro? Na Amazon tem. É o Jabá. Isso. A gente vai colocar no link aqui. A gente pode colocar no link. A gente coloca. Porque eu vou falando isso na prática, de uma forma mais simples e diária, né? Agora, tem alguns livros que me marcaram, né? Assim, um que é um livro que para quem está começando, que abre e expande bastante, assim, é o Bilionários, do Ricardo Jeromel. E esse cara foi nosso guia na China também, nessa excursão que a gente fez com empresários. O Ricardo Jeromel, ele também é empreendedor, ele é investidor, mas ele foi colunista da Forbes por muitos anos. Então, ele lidou diariamente com muitos bilionários. E ele foi vendo as características principais desses caras para dizer assim, o que eles têm em comum. É um livro muito interessante que até faz ver assim, será que eu quero ser mesmo um bilionário? Porque às vezes a pessoa tem essa questão assim, essa vontade, mas aí vai ver, pô, como é que é a vida desses caras? Às vezes são caras que não têm tempo para a família, entendeu? Não, mas aí o que eu posso ser intermediário? Mas o que levaram eles a ter uma fortuna financeira tão grande? Isso é muito interessante. Sabe? Todos eles assim não mediram esforços para chegar lá. Todos eles, assim, é aquela coisa de sempre estar pensando em como ser melhor. Então, é um livro que eu acho muito interessante, né? Tem também aí o Quem Pensa Enriquece, né? Napoleão Hill é um cara fantástico, né? Fantástico. Acho que, assim, mais esperto que o diabo. Porra, mais esperto que o diabo. Cara, muito massa o livro. Tem, assim, muitos livros que me marcaram muito. Aí já na parte... mais financeira, mas que lidar diretamente também com a nossa construção de um negócio também pelos valores e por uma segurança, como você falou, fazer a nossa casa sobre a rocha, né? Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro, cara, é o Stephen Scott. É um livro que eu li 2 vezes e assim faz toda a diferença. Pelos provérbios, sim. Se a gente quer riqueza, vai pelo mais rico que já existiu, né? Vai pela fonte, né? Que assim tem ali muitas coisas assim, impressionantes que os valores, muitas vezes, a técnica faz muita diferença, mas os valores também que a gente leva no empreendedorismo levam mais longe, né? Às vezes pode não ser o mais rápido enriquecimento, mas é o mais sustentável, né? Então tem muita coisa boa assim que eu gosto aí de muito tanto ler quanto assistir, né? Muito bom. Suas considerações aí, Saulo, da sua presença aqui e o que você tem aí, vamos dizer, um conselho aí para aqueles que
estão persistindo aí na parte de empreendedorismo, né? Ou se iniciando na parte de empreendedorismo, além de ler o seu livro, lógico, e também da parte... Você tem também um curso, não tem? Isso, Missão Empreender. Missão Empreender. Onde que a gente encontra esse curso? Isso está na Hotmart. Né? No Hotmart. Hotmart. Missão Empreender, com o Saulo da Roça. Missão Empreender. Porque tem quem gosta mais de ler e tem quem Sim. gosta mais de assistir, né? Então tem as duas formas. Tem também o podcast, também o Empreendedor Smart, que aí conversa também com empreendedores. Aí é muito legal. Olha, Fábio, eu digo assim, para quem está aí começando, pensando em começar, ou quem já começou e está precisando recomeçar, né? Eu gosto muito de uma frase que não sei quem disse a primeira vez, mas ouvi do Érico Rocha, que é mais um case assim, de extremo sucesso, né? Eu acho que tem pessoas aqui do nosso lado, né, que chegaram lá e podem trazer muita coisa assim para a gente da prática mesmo. Melhor feito do que perfeito. Sabe? Não pode ser mal feito, mas tem que começar, cara. Começa por algum lugar, vai devagarinho. Você não precisa começar um negócio para você começar a empreender, que você tem que ter 200 mil para investir, né? Porque muitas pessoas bloqueiam, eu quero investir, mas eu não tenho. O Rick Chester começou com a água, né? Ele vendeu, da primeira água que ele vendeu, deu um lucro que ele pôde comprar mais 2, vendeu mais 2, ele pôde comprar mais 4, e aí vai começando, cara. Então que aí é o que eu aprendi no Vale do Silício, o MVP, é o mínimo produto viável. Você começar um negócio da forma mais em conta possível, valida, vendeu, deu lucro, aí vai em frente, aí você vai fazendo, você vai conseguir recurso, você vai ter quem investe, se precisar, você vai pegar uma linha no banco, você vai ver a forma que vai te fazer impulsionar aquilo ali, mas começa, vai fazendo, não fica com medo, sabe? Não se endivida muito para não passar assim dificuldades, mas vai fazendo, né? Porque esse assim, melhor feito do que perfeito, só não pode ser mal feito, né? Mas tem que fazer, tem que começar, porque às vezes assim, esse medo, essa questão que às vezes a pessoa tem um general dentro da consciência dela, né? Que acha que ele só pode fazer o que dá muito sucesso. É aquela, né? O Michael Jordan, quantas cestas ele errou até acertar tantas que ele acertou, né? Aí tem o Thomas Edison, né? Quantos experimentos, diz que mais de 1000 até ele conseguir fazer a lâmpada, né? Então, assim, é começar, é persistir até batalhar e chegar lá onde quer chegar. É a palavra que eu deixo, eu gosto muito de estar falando, porque, assim, é uma coisa que eu tenho certeza que é assim. Eu não comecei do alto, não estou no alto que eu quero ainda, tenho muito ainda para persistir, mas a gente vai fazendo e vai já pegando uma experiência para chegar lá. Fazendo a estrada, né? Isso. Muito bom aqui, Vitor. E fazer... Não achar que vai chegar amanhã, depois de amanhã. Né? Eu acho que às vezes a gente fica com muita pressa para querer realizar aquele sonho e a gente acaba morrendo na praia, né? Às vezes a praia está logo ali, mas a gente tem que dar uma nadada. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente pontuar e aproveitar. Hoje em dia a gente tem todos esses canais da internet. Vamos pensar que por exemplo, quando o Flávio Augusto criou a WhatsApp, não existia internet, não existia podcast, não existia redes sociais. Então, tantos conteúdos que a gente pode estar usufruindo, né, ouvindo e até nutrindo a gente para a gente poder realmente chegar ao nosso objetivo, né? E a gente vai dar um presente para vocês. Quem assistiu o podcast, a gente vai dar alguns cupons de desconto para o curso do Saulo. Acho que a gente combinou 50%. Show. Ou seja, se você quiser, vai estar o link aqui embaixo, vai usar o cupom Missão Empreender. Massa. Muito bom. Aí você já vai ter o seu desconto lá. E eu falo porque eu assisti esse curso algumas vezes, porque eu editei esse curso. Por isso ficou Tá top. fazendo jabá, E hoje eu estou aqui muito Tá por empreendendo. conta desse Isso aí. curso. E quero agradecer o Saulo. O Saulo é um grande amigo e é um excelente empresário. Sigam o Saulo para vocês verem a jornada que ele vem conduzindo na vida dele. E a gente deseja para vocês sucesso. Mais uma vez, grato pela oportunidade. É isso aí, agradecemos aí pela oportunidade de estar participando desse 5º episódio, né, do Lamparina. É um início também de uma construção empreendedora nossa, né, Vitor? E acredito que a gente está fazendo com o coração, está fazendo com a
a busca de levar o melhor para as pessoas, né? Nas suas casas, no seu escritório e onde quer que seja, a oportunidade de estar ouvindo as pessoas, trazendo aqui, contando da sua história, contando da sua persistência, e é muito bom trazê-lo aqui, grato pela vinda, e é isso aí, Saulo. Grato aí pela sua presença. Eu que agradeço, uma honra poder fazer parte do que será o melhor e o maior podcast do país. Isso aí. 2025. 2025 seremos o melhor. E já estamos caminhando para tal, tá? E eu não posso deixar de passar também esse bigode dele, tá uma coisa ridícula. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar de falar, Saulo, a gente tem uma amizade boa, mas tudo bem. Mas assim, nada é perfeito, né? Nunca esse podcast terá nem tudo um é bigode perfeito. tão bonito. Como diz a história do Pequeno Príncipe, né? Quando a raposa, né? A raposa pergunta ao Pequeno Príncipe como que é o mundo dele, aí o Pequeno Príncipe diz que lá não tem galinhas, né? E aí a raposa, poxa, assim, nem tudo é perfeito. Então, O importante é ter saúde. Quando a gente pensou no Saulo, a gente, mas e aquele bigode? Será que a gente chama ele? Acho que vai durar muito, ele é perseverante, então acho que é melhor chamar logo. É isso aí, meus amigos. Vocês ficaram então com o 5º episódio do Lamparina Podcast. Acompanha nas redes sociais, no Instagram, Lamparina Cast, em nosso YouTube, toda quinta-feira, né, 11 horas. A gente dá início a esse ao vivo e aí fica nessa plataforma, no YouTube e também no podcast, no Spotify. Spotify você pode conferir. Lamparina Podcast, tenham todos, fiquem com Deus e caminhando aí com Lamparina, clareando para todos nós. Valeu, tchau. Vamos pra cima. Isso aí.